Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal em 5 minutos. Hoje vamos falar sobre um assunto fascinante: como surgiu o planeta Terra? De onde veio essa bola azul que chamamos de lar? Quais foram os processos que moldaram sua estrutura, sua atmosfera e seus oceanos? E como a vida se originou nesse ambiente tão especial? Vamos descobrir juntos nessa viagem pelo tempo e pelo espaço. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos lá? A formação do Sistema Solar. Para entender a origem da Terra, precisamos voltar cerca de 4,6 bilhões de anos, quando nosso Sistema Solar ainda não existia. Naquela época, o espaço era preenchido por uma enorme nuvem de gás e poeira, chamada de nebulosa solar. Essa nuvem era formada principalmente por hidrogênio e hélio, os elementos mais leves e abundantes do universo, mas também continha pequenas quantidades de outros elementos, como carbono, oxigênio, ferro e níquel. Esses elementos foram produzidos pela explosão de estrelas antigas, chamadas de supernovas, que lançaram seus restos pelo espaço. Um dia, algo perturbou essa nuvem, fazendo com que ela começasse a se contrair e a girar. Essa perturbação pode ter sido causada por uma onda de choque de outra supernova próxima, ou pela atração gravitacional de uma estrela gigante. O fato é que, à medida que a nuvem se contraía, ela se aquecia e se achatava, formando um disco giratório. No centro desse disco, a maior parte da massa se concentrou, formando uma bola de gás muito quente e brilhante, o nosso Sol. Mas o Sol não estava sozinho. Ao redor dele, havia uma série de anéis de poeira e gás, que também giravam. Esses anéis eram o berço dos planetas, que se formaram a partir da aglomeração desses materiais. Os planetas mais próximos do Sol, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, se formaram a partir de grãos de poeira sólidos, que se uniram pela força da gravidade, formando rochas maiores, chamadas de planetesimais. Esses planetesimais continuaram a se chocar e a se fundir, até formarem os planetas rochosos, ou terrestres, que conhecemos hoje. Já os planetas mais distantes do Sol, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, se formaram a partir de grãos de gelo, que também se aglutinaram em planetesimais. Mas, como esses planetesimais estavam mais longe do Sol, eles não se aqueceram tanto, e puderam reter uma grande quantidade de gás, principalmente hidrogênio e hélio, que formaram suas enormes atmosferas. Por isso, esses planetas são chamados de gigantes gasosos, ou jovianos. A formação da Terra. Um desses planetas rochosos que se formaram a partir da poeira cósmica foi a Terra. Mas a Terra de 4,6 bilhões de anos atrás era muito diferente da Terra que conhecemos hoje. Ela era um mundo quente, escuro e violento, sem vida, sem água e sem ar. Sua superfície era coberta por um oceano de magma, uma mistura de rocha derretida e metais. Seu núcleo era formado por ferro e níquel, que se separaram dos outros elementos pela diferença de densidade. E sua atmosfera era composta por gases vulcânicos, como vapor de água, dióxido de carbono, metano e amônia. A Terra também não estava em paz. Ela sofria constantes bombardeios de meteoritos, asteroides e cometas, que traziam mais matéria e energia para o planeta. Um desses impactos foi especialmente importante para a história da Terra. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, um objeto do tamanho de Marte, chamado de Teia, se chocou com a Terra, com uma força colossal. Esse choque fez com que uma parte da Terra se desprendesse, formando um anel de detritos ao redor do planeta. Esses detritos se juntaram pela gravidade, formando um novo corpo celeste, a nossa Lua. A Lua teve um papel fundamental para a evolução da Terra. Ela estabilizou o eixo de rotação do planeta, evitando variações climáticas extremas. Ela também influenciou as marés, que ajudaram a regular o ciclo da água e a criar condições favoráveis para a vida. E ela protegeu a Terra de mais impactos, servindo como um escudo natural. A formação da crosta, da atmosfera e dos oceanos. Depois do grande impacto que formou a Lua, a Terra entrou em um período de relativa calma, que durou cerca de 500 milhões de anos. Nesse período,
a superfície do planeta começou a se resfriar, formando uma camada sólida sobre o magma, a crosta terrestre. A crosta era fina e frágil, e estava dividida em vários pedaços, chamados de placas tectônicas. Essas placas se moviam sobre o manto, a camada de magma que ficava entre a crosta e o núcleo. O movimento das placas causava terremotos, vulcões e montanhas, moldando a geografia do planeta. A crosta terrestre se dividia em dois tipos: a crosta continental, que era mais espessa e mais leve, e a crosta oceânica, que era mais fina e mais pesada. A crosta continental era formada principalmente por silício e alumínio, enquanto a crosta oceânica era formada principalmente por silício e magnésio. A atmosfera da Terra também começou a se formar nesse período, a partir dos gases liberados pelos vulcões. Esses gases eram diferentes dos que respiramos hoje. Eles não tinham oxigênio, mas sim muito dióxido de carbono, vapor de água, metano, amônia e outros gases. Essa atmosfera era muito densa e opaca, impedindo a passagem da luz solar. Ela também era muito quente, criando um efeito estufa que mantinha a temperatura do planeta elevada. A água, que era um dos componentes da atmosfera, começou a se condensar, formando nuvens. Essas nuvens provocaram chuvas intensas e duradouras, que caíram sobre a superfície do planeta. A água das chuvas se acumulou nas depressões da crosta, formando os primeiros oceanos. Esses oceanos eram muito diferentes dos atuais. Eles eram mais quentes, mais ácidos e mais salgados, e continham muitos minerais dissolvidos. A origem da vida. Foi nesse ambiente hostil e primitivo que surgiu a vida na Terra. Mas como isso aconteceu? Essa é uma das maiores questões da ciência, e ainda não há uma resposta definitiva. Existem várias hipóteses sobre a origem da vida, mas nenhuma delas foi comprovada. Uma das mais famosas é a hipótese de Oparin e Haldane, que propõe que a vida surgiu a partir de moléculas orgânicas simples, que se formaram pela ação da energia solar, dos raios e das descargas elétricas sobre os gases da atmosfera primitiva. Essas moléculas teriam se combinado em moléculas mais complexas, como aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas. Essas moléculas teriam se agrupado em estruturas maiores, chamadas de coacervados, que eram gotículas envolvidas por uma membrana. Esses coacervados teriam sido capazes de absorver substâncias do meio, crescer e se dividir, simulando um metabolismo básico. Dentro dos coacervados, teriam surgido as primeiras moléculas de ácido nucleico, como o RNA, que são capazes de armazenar e transmitir informações genéticas. O RNA teria sido o precursor do DNA, que é a molécula que contém o código da vida. Essa hipótese foi testada em 1953, por Stanley Miller e Harold Urey, que realizaram um experimento famoso. Eles simularam as condições da atmosfera primitiva em um aparelho, e aplicaram descargas elétricas sobre uma mistura de gases. Após uma semana, eles analisaram o líquido que se formou no aparelho, e encontraram vários aminoácidos, o que comprovou que era possível formar moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas. Outra hipótese sobre a origem da vida é a hipótese hidrotermal, que propõe que a vida surgiu nas fontes hidrotermais, que são fissuras no fundo do oceano, onde a água quente e rica em minerais entra em contato com a água fria e pobre em minerais. Essas fontes criam um ambiente com gradientes de temperatura, pressão e pH, que podem favorecer reações químicas. Além disso, elas fornecem energia e proteção contra os raios ultravioletas e os impactos cósmicos. Nesse ambiente, teriam surgido as primeiras células, que seriam semelhantes às bactérias que vivem nessas fontes hoje em dia. Essa hipótese foi apoiada por evidências encontradas em 1977, por uma expedição liderada por Robert Ballard, que descobriu uma comunidade de organismos vivendo nas fontes hidrotermais da Cordilheira do Atlântico. Esses organismos se alimentavam de compostos químicos, como o sulfeto de hidrogênio, que eram produzidos pelas reações entre a água e as rochas. Esse processo é chamado de quimiossíntese, e é diferente da fotossíntese, que usa a luz solar como fonte de energia. Existem outras hipóteses sobre a origem da vida, como a hipótese extraterrestre, que sugere que a vida veio de fora da Terra, trazida por meteoritos, asteroides ou cometas que continham moléculas orgânicas ou micro-organismos, a hipótese autotrófica.
que sugere que a vida surgiu a partir de moléculas que eram capazes de produzir seu próprio alimento, como os cloroplastos e as mitocôndrias, e a hipótese heterotrófica, que sugere que a vida surgiu a partir de moléculas que se alimentavam de substâncias orgânicas presentes no meio, como os vírus e as bactérias. Mas, independentemente de qual hipótese esteja correta, o fato é que a vida na Terra é um fenômeno incrível, que desafia as leis da termodinâmica, que dizem que a tendência natural é a desordem e a entropia. A vida, ao contrário, cria ordem e complexidade, a partir de elementos simples e abundantes. A vida é, sem dúvida, a maior obra de arte da natureza. Conclusão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a origem do planeta Terra e da vida. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os seus amigos. E se vocês têm alguma dúvida, sugestão ou curiosidade sobre esse ou outros temas de ciência, deixem nos comentários, que eu vou tentar responder. Um abraço, e até a próxima!